reunidos mais uma vez no nosso grupo de Conexão Bíblica, tratando do nosso tema de cada semana. Temos conduzido essa busca pelos frutos do Espírito, buscando recursos, e o que estamos tratando é a oração, né? Já falamos bastante sobre oração, e agora vamos dar continuidade com outro tema, que vai ser a fé, que vamos tratar em seguida, que também é um recurso especial nessa nossa busca pelos frutos do Espírito. Mas hoje começamos com a nossa oração, na presença do Deus Todo-Poderoso que está conosco. Ele é que faz a nossa comunhão, mesmo que seja à distância. O Espírito de Deus ocupa todos os espaços e nos envolve. E nesse instante nós nos colocamos na presença dele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando graças ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Que na paz e na alegria de Cristo Jesus possamos desfrutar deste momento, tomando a palavra de Deus, tomando este alimento poderoso para nós, que traz não saúde apenas para o corpo, mas para o nosso espírito e transformação para a nossa alma. Ao Deus Todo-Poderoso, a glória e o louvor para sempre. Amém. Bom, então, acho que hoje é o última vez que o último programa assim, da sequência sobre a oração, né? Tratamos aí de todos os aspectos e, ultimamente, temos falado da questão mais abrangente, dos aspectos gerais da oração, e tratamos disso nas semanas anteriores, e por fim fizemos uma retomada nesse aspecto da edificação, né? Uma retomada, porque é aí que está o foco, o centro do propósito da oração, que é levar-nos a cumprir a vontade de Deus, né? E viver esse reino, né? Esse reino que foi dado a todos nós. Foi do agrado do Pai dar-nos o reino. Mas essa oração que nos leva por esse caminho de receber o reino e de conhecer a vontade de Deus, ela é o centro, é o âmago da oração que Jesus nos ensinou, né? E a gente quis trazer alguns aspectos de destaque, né? Então estava aí, chamamos aí de enfatizar, né? Chamando atenção para isso, a oração que trata da vontade de Deus, de trazer essa vontade de Deus aqui para a terra, e ela acontece na nossa vida, né? Essa busca da vontade de Deus deve abranger todos os aspectos da nossa vida, tudo, né? Sob esta visão que Jesus declarou: deixa tudo e segue-me. Andar com Jesus é ir trazendo, ou ir buscando a vontade dele para todos os aspectos da nossa vida. E nós tratamos aí na semana anterior de um dos aspectos mais frequentes na nossa vida, que é a nossa vida profissional, é aquilo que nós dia a dia estamos cuidando, né? E ali também tem a vontade de Deus, nós deixamos claro, a vontade de Deus para nós nas nossas atitudes. Não falamos da profissão, a profissão é uma consequência. O importante é nós estarmos dentro de uma determinada profissão ou dentro de uma determinada atividade, buscando enquadrar a vontade de Deus. E isso é essencial para nós. É essencial porque aí começa um testemunho, aí começa uma luz, aí começa a oportunidade de se espalhar a verdade e, ao mesmo tempo, nos colocar nesse lugar que buscamos, que é o reino dos céus. Ele começa agora. Jesus falou: o reino dos céus não virá de um modo ostensivo. Ele virá de um modo... Ele já está no nosso coração. E ele tem que ir se manifestando aí, crescendo aí. Então é dessa forma que, mesmo nas nossas atividades profissionais, a gente tem que ter esse foco, essa busca, né? E agora, o tema de hoje, então, é um outro aspecto da vida do ser humano, que
talvez da maior importância, que é a base, a essência da família, que é a união do homem com a mulher, né? Tem uma visão bíblica para isso, e essa visão bíblica, ao longo do tempo, tem se deteriorado. Tem cada vez mais se vai tomando características, vai se incrustando características que não são segundo a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. E a vontade de Deus, pessoal, embora seja muito diferente do que você ouve hoje, embora seja muito diferente do que a gente tem tomado como verdade, né? E até com aspectos de justiça mesmo, a gente acha que é justo aquelas características, por elas estarem fora da vontade de Deus, com certeza não são boas. Não são boas, não produz vida, não é a essência. Deus é amor. Isso significa que Deus não apenas ama, Deus não apenas é bom, Deus não apenas tem dentro de si algo grandioso. Ele é amor, ele é em essência. E toda a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, quando a gente busca a vontade de Deus em cada uma das características da nossa vida, nós estamos entrando nesse amor, e isso é maravilhoso. A gente precisa tomar isso como referência, né? Então, esse tema nós vamos tratar em seguida, e vamos começar nos colocando mesmo, questionando o que a gente conhece hoje com respeito ao matrimônio e aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos para o nosso último item aí, que é um dos maiores enganos. Nós estamos falando de situações nesse mundo que têm que ser mudadas no processo de edificação para nós, né? E um dos maiores enganos é a questão do homem e da mulher, que é na questão de autoridade e submissão. Para falar disso hoje em dia é um extremo absurdo. As pessoas não vão aceitar de forma alguma coisas que eu vou apresentar agora aqui. Só que eu vou mostrar o que está por trás disso, né? Vamos tentar fazer isso. Vamos ler essas passagens aí que são importantes. Então, começando Efésios. Qual que era a primeira passagem? Eu prestei atenção. Efésios 5, versículo de 15 a 33. Efésios, estamos lá em busca da carta aos Efésios de Paulo, capítulo 5, versículos de 15 a 33. Vocês vão ver que o mundo evoluiu na questão do homem e da mulher, do relacionamento matrimonial, e essa é a evolução do mundo, né? Mas vamos comparar isso com o que é o plano de Deus, né? Vamos lá. Então, no versículo 15 da carta aos Efésios, começa assim: Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de sensatos, mas de sábios. Esses sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Olha, os dias que nós vivemos, e todos os dias, se nós não vigiarmos, irmos na corredeira das coisas, no fluxo que nos empurra natural, o final não é bom. Então, a gente tem que estar atento. Os dias são maus, a Bíblia fala isso claramente. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não é isso que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando compreender a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher-se do Espírito é exatamente fazer o que está na sequência. Recitai entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. Cânticos espirituais é a oração do Espírito, cantada, né? Por que ela é importante? Porque ela vai nos enchendo do Espírito e vai nos tornando mais fortalecidos na edificação.
E aí continua: cantai e celebrai de todo o coração louvores do Senhor. Rendei graça sem cessar em todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí começa a falar algumas coisas que impactam diretamente na nossa vida atual. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Bom, essa palavra hoje em dia parece totalmente incabível, né? Porque hoje é o tempo do empoderamento da mulher liberal, da mulher idêntica ao homem. E nós vamos ver se é verdade isso, né? Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres submissas aos seus maridos. E daí vem o versículo 25: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar suas mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e trata como Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e constituirão uma só carne. Aí ele afirma: esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. E aí ele faz um resumo. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Essa é a regra do matrimônio do ponto de vista de Deus, né? Vamos entender o porquê disso. Por que isso, né? Vamos ler mais alguns e depois a gente começa a falar sobre a questão de autoridade, sobre o ponto de vista de Deus, né? Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vai lá. Vós também, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem sua vida casta e reservada. Não seja o vosso adorno o que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes. Mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus, eram submissas a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Delas vos tornais filhas na prática do bem, sem temor de perturbação alguma. No versículo 7 ele vai falar: do mesmo modo vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito que vós, da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Finalmente, aí ele continua a orientação dessa edificação que é necessária. Vamos destacar só um ponto antes de ir para a terceira leitura. Volta um pouquinho aqui na tela, vamos lá. Primeiro, esse ponto, as mulheres são de um sexo mais fraco. O que será que ele está querendo dizer com isso? Que a mulher é inferior? Né? Vamos entender isso mais na frente. Outra coisa,
Um que lemos antes, ó. As mulheres são assim outrora, onde que ele fala aqui que elas são destinadas à mesma condição que o homem, lá na eternidade. Aqui, ó, logo na frente, é no mesmo versículo. Porquanto elas são herdeiras, com o mesmo direito de vós outros, da graça que dá a vida. Ó, guarda essa frase. A mulher, lá na frente, ela está nesse mundo como mulher, e o homem está nesse mundo como homem. Mas lá na frente, após essa vida que é perecível, que acaba, que é só uma preparação para aquilo que importa, lá na frente é a mesma graça e a mesma vida. Não tem, lembra que Jesus falou? Lá no reino dos céus não vão ser dados em casamento, não haverá mulher, mas serão todos como os anjos do céu. Então ela tem o mesmo final. O final é o mesmo para os dois. Vamos guardar isso. E vamos ler então a última parte, que é a 1 Coríntios 11, de 1 a 16. Abrindo lá 1 Coríntios 11, de 1 a 16. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 16. Tornai-vos os meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí é Paulo falando para a igreja. Eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais minhas instruções, tais como vou-las transmitir. Mas quero que saibais que Senhor de todo homem é Cristo, e Senhor da mulher é o homem. Senhor de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, falta ao respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com o véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com o véu. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, guarda isso, ó. O homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Por isso a mulher deve trazer o sinal de submissão. Então, aquele sinal na cabeça, o véu, era um sinal de submissão na sua cabeça. Por causa dos anjos. Os anjos não são destinados a serem filhos de Deus, mas eles observam tudo que aqueles que são destinados a tornarem-se filhos de Deus estão fazendo na terra. E Paulo fala, ó, cuidado, é importante o sinal da submissão por causa dos anjos. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Isso aí é curioso, né? Pois a mulher foi tirada do homem, porém, o homem nasce da mulher. E ambos vêm de Deus. Então, aí ele termina falando uma frase assim, julgai por vós mesmos, é decente para uma mulher que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Ao passo que é uma glória para a mulher a longa cabeleira, porque foi dada do céu. Se, no entanto, essa frase também é importante. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Aqui guarda essa palavra costume, porque essa questão do véu, ela está vinculada a um costume. E esse costume era uma coisa que apontava por um fundamento importante, que é o sinal da submissão. Mas era um costume. Na questão aí, o costume está mostrando algo importante, o sinal da submissão. Mas o costume passa com o tempo. O costume muda. Jesus mesmo falou que isso aconteceria quando ele disse assim, no mundo vão acontecer os escândalos. E ele acrescentou, Jesus acrescentou, é impossível evitar os escândalos. É impossível evitar os escândalos. Eles virão. Mas ai daqueles pelos quais eles vêm.
Os escândalos que foram acontecendo ao longo da história, quebrando costumes como esse, eles viriam, não tem jeito, né? E mudando o costume, você muda, portanto, a prática da coisa, né? Mas não muda a essência da coisa. A essência é princípio, e princípio é de Deus e é imutável. Um princípio envolvido aí é o da submissão da mulher. Aquele sinal era um sinal. O sinal de submissão passou. Hoje não tem mais o véu e não tem sentido voltar a isso. Mas o princípio continua valendo. Então vamos falar sobre isso, porque isso não tem nada a ver com o que nós vemos hoje em dia no mundo. Em todo o meio, no meio cristão, no meio do mundo, pior ainda, né? Não tem nada a ver. Como que ficam essas coisas, né? Então vamos falar um pouquinho, agora é só falando, não tenho textos a respeito, porque eu não preparei, não deixei na tela, mas vou contar aqui para vocês, a gente vai abrir na Bíblia, né? Vamos entender a questão de autoridade, né? Vamos entender a questão de autoridade, porque Deus no matrimônio definiu uma autoridade. Ele colocou o homem como autoridade e a mulher como submissa a essa autoridade. Isso está claro nos textos que nós lemos, não tem como fugir, né? Por que será? Onde está a razão? Ele privilegiando o homem? Ou está privilegiando a mulher? Os dois não são criaturas dele? Um não veio do outro, a mulher veio do homem, mas o homem nasce da mulher. Então, por quê? Como é que é isso? Vamos lá ler Romanos, só 2 versículos, mas ele dá uma informação importante. Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas. Então, veja bem, no matrimônio está constituída a autoridade, né? Mas aí ele está dizendo, cada qual seja submisso às autoridades em geral constituídas. Porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. E olha o versículo 2. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Então, esses 2 versículos são importantes para nós. Vamos entender, tem uma profundidade grande aí, né? Primeiro, não há autoridade que não foi constituída por Deus. Aí você vem na tua mente imediatamente, caramba, mas tem cada autoridade nesse mundo que, nossa, é lamentável, terrível, né? E a esses que foram responsáveis pelo genocídio, pela morte de nações inteiras, e eram autoridades colocadas ali no mais alto escalão aí dentro de uma nação, né? E aí está dizendo que não há autoridade que não venha de Deus. O que significa isso na verdade, né? Na verdade, o que está dizendo aí é que a condição de autoridade, toda ela está estabelecida em Deus. Eu vou até dar uma explicaçãozinha, que uma vez, isso foi me vindo assim, por ação do Espírito Santo mesmo, né? A autoridade é algo que está baseado em alguns critérios, né? Por exemplo, vamos pensar assim, numa condição natural. Vamos dizer que existe uma empresa ou um lugar onde tem as pessoas que operam, fazem qualquer coisa ali, seja qualquer atividade relativa àquele lugar, há muito tempo. E chega um novato. Quem que é a autoridade nessa situação? Nessa situação, a autoridade é quem já está estabelecido no local. Esse que já está há mais tempo no local, ele assume, ele ocupa uma posição de autoridade, porque ele já está ali. Isso é comum de você ver aonde você chega. Sempre que você é um calouro, você está ali numa condição inferior, de submissão, até que você vai conquistando o seu lugar, né? Então, um critério de autoridade é ser o mais antigo. E esse critério até
a Escritura usa para colocar a mulher como ela veio depois do homem, na criação lá de Deus, da mulher, daquela que seria destinada a tornar-se como homem, filha de Deus também, né? Ela veio depois, primeiro criou Adão, depois Eva, né? Então, nesse critério, já está estabelecida a autoridade, é o critério mais básico, é o mais antigo. Agora, vamos olhar para Deus. Existe alguém antes de Deus? Existe alguém antes? Ele é o início de toda a criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus e ponto, não tinha mais nada, nada. Então, a maior autoridade nesse critério de autoridade é Deus, porque ele é antes de tudo, e tudo veio dele, né? Então esse é o ponto principal. Então o mais antigo é Deus, e portanto nesse critério é Deus, Deus é a autoridade. Outro critério de autoridade, por exemplo, é o relativo ao poder, à força, né? Aí, nesse critério também, Deus cumpriu a regra de hierarquia quando falou a mulher é o sexo mais fraco. E não é mais fraco em inteligência, não é mais fraco em habilidade, é mais fraco em suportar coisas, é mais fraco fisicamente. Ela é fisicamente mais fraca que o homem, isso não tem como questionar. Pois bem, o critério do poder, da força, que é um critério aparentemente ridículo, é critério de autoridade. É critério de autoridade e foi na antiguidade, quando os primeiros povos existiam, quem que prevalecia? O mais forte, né? E até hoje, quem que prevalece? O que tem mais recursos do poder desse mundo, que é o dinheiro, ou que é o armamento, tudo esse tipo de coisa. Tá bom. Se outro critério de autoridade é o poder, vamos ver como é que Deus está em relação a esse critério. Um dos nomes de Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não tem nenhum poder maior. Quem que pode dar a vida? Quem que pode tirar a vida? E quem que pode dar a vida eterna? Quem que pode fazer tudo, trazer do nada a existência? Não existe poder maior que esse. Então, todo o poder é Deus. Então, no critério de poder, Deus é o Todo-Poderoso. E é, portanto, a autoridade absoluta, né? Tem outro critério de autoridade, e vocês vão ver que é verdade, que é o do conhecimento, o especialista, né? Dependendo da situação que você está vivendo, que o mundo, a gente vive no mundo, se a situação é extremamente ameaçadora e tem um especialista naquele assunto, ele é a autoridade, todo mundo se dobra diante dele, porque ele tem que resolver, ninguém sabe resolver, né? Então o conhecimento, a sabedoria, o entendimento das coisas e essa... e o conhecimento de algo, do que está intrínseco naquela questão, eleva a pessoa a uma condição de autoridade, né? Pois bem, o conhecimento total e absoluto, o que teceu a criação de todas as coisas e que sabe onde está o fio que forma tudo o que existe, todos os detalhes da criação é o próprio Criador. Ele pensou em tudo, é tudo pensado. Não há nada que possa existir se não for pensado e definido em detalhes antes. E aí nós estamos conhecendo como é a natureza de Deus e ela toda a autoridade. E é por isso que toda a autoridade é Deus, toda a autoridade é Deus. Por isso, se alguém ocupa uma posição qualquer de autoridade, pela força, pela antiguidade ou pelo conhecimento, ele está ocupando um lugar que pertence a Deus. Ele está ocupando um lugar. Isso que é o sentido de que toda autoridade é instituída por Deus, porque ela é Deus. E ele está ali. Agora, veja só como fica a situação desses que ocupam posições de autoridade e agem de modo que ofende a Deus. Que situação deve ser essa? Vamos ler o que acontece com esse aí, lá no livro de Sabedoria. Está em Sabedoria,
Deixa eu achar aqui. Sabedoria, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vamos lá. Veja só. Ouvi, pois, ó reis. Os reis são, normalmente, na terra, os que têm maior autoridade, certo? E entendei. Aprendei vós, que governais o universo. Prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações, e que vos gloriais do número de vossos povos, porque é do Senhor que recebestes o poder. Não tem outro lugar para vir a autoridade. É do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Se ministros do reino vós não julgastes equitativamente, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus, ele se apresentará a vós terrível, inesperado. Porque aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém e não se deixará impor pela grandeza, porque pequenos ou grandes, é Ele que a todos criou e a todos cuida igualmente. Mas, encerrando, para os poderosos o julgamento será severo. Bom, se alguém acha que Deus volta lá nos nossos... Se alguém acha que Deus deu autoridade por homem porque gosta mais do homem, saiba você que esse está sob um juízo na questão do matrimônio, hein? Porque saiu do matrimônio, a mulher e o homem é igual para Deus, né? Mas no matrimônio ele deu autoridade por homem e vai ser julgado com muito mais rigor o homem, nesse caso. Então, não tem vantagem aí, certo? Não pensa que tem vantagem em relação a Deus. Ele colocou porque Deus é machista. Esses pensamentos são tão ridículos, é coisa de infantilidade do ser humano, né? Não tem jeito, né? A submissão, é uma virtude tão grande, mas tão grande. Para termos a ideia da importância do que é a submissão, dessa posição diante de Deus, vamos ver o que Deus falou sobre isso com respeito a Cristo, em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Para entender e tirar o conceito de que submissão é algo de colocar abaixo, mas olha, vamos entender aqui. Então, versículo de 1 a 11, vamos lá. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão do Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Ele está falando para a igreja dos filipenses, né? E o mesmo pensamento. Nada façais por espírito de partido ou de vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Isso é uma coisa que devia estar na natureza do cristão, considerar-se o outro superior a ele mesmo. Cada qual tenha em vista não só os próprios interesses, mas sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo. Sendo ele de condição divina, não prevaleceu de sua igualdade com Deus. Olha só, Jesus era o próprio Deus, era um com ele e estava com ele e era Deus. Mas não prevaleceu de sua igualdade com Deus. Aniquilou-se a si mesmo, assumindo condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Ele fez isso pela vontade do Pai. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora vem o resultado da submissão. Por isso Deus o exaltou soberanamente
e lhe otorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho no céu, lá no céu todo nome se dobra, todo joelho se dobra diante de Cristo. Aqui na terra todos os joelhos vão se dobrar diante de Cristo, e no inferno todo joelho vai se dobrar diante dele. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então veja só, a posição em que Jesus foi colocado, porque foi submisso ao Pai e submisso até a morte e morte de cruz, né? Então, submissão não é nada pejorativo, não é nada fraqueza. Submissão é virtude, e virtude grandiosa, porque Cristo passou por isso. Então, Cristo é o tipo da mulher no matrimônio e, ao mesmo tempo, é o tipo do marido em relação à igreja. Cristo é o tipo da mulher, a igreja ocupa o lugar da mulher, sendo submissa a Cristo, e Cristo ocupa o lugar do marido, sendo da autoridade na igreja. Mas, ao mesmo tempo, a mulher tem que ser igual a Cristo na submissão, e o homem tem que ser igual a Cristo no amor. Se vocês compararem, não existe nenhuma vez mandando a mulher amar o homem. Manda a mulher no matrimônio ser submissa. Essa é a condição da mulher. Ela ocupa o lugar de Cristo em relação ao Pai. E em nenhum lugar manda o homem ser submisso à mulher, mas sim amar. E amar como? Dando tudo de si, como Cristo deu. Cristo deu a vida pela igreja. Ele sacrificou-se completamente pela igreja. Então, esse entrosamento de amor e submissão é que é um matrimônio do tipo de Deus e que funciona. Qualquer outra aliança feita com o homem igual à mulher, como o mundo está pregando, como o mundo tem exaltado, gera uma parceria e não aliança, não é aliança, é parceria. E parceria é coisa assim, é um corpo com duas cabeças. Corpo com duas cabeças, não funciona. Jesus uma vez deu exemplo, quando falavam que ele expulsava demônios por Beelzebu, um espírito maligno. Jesus falou, bom, se eu expulso o demônio por Beelzebu, então Satanás está dividido contra si mesmo e, portanto, não prevalecerá. A casa dividida contra si mesma não prevalece. Uma casa com duas cabeças não pode existir, pessoal. E Deus fez certo, fez o que é melhor. O melhor para a mulher é aquela condição. E o melhor para o homem é aquela condição. Não tem privilégio para o homem. E não tem privilégio para a mulher. Os dois são destinados à mesma condição lá na eternidade. E esse processo passa por uma aliança que é sinônimo da aliança de Cristo com a igreja. Precisa entender isso, pessoal, para vencer esse mundo. Porque o ensinamento do mundo está oposto a isso e quebrou isso e destrói as famílias. Então, esse ensinamento é fundamental para nós, né? E a gente tem que trabalhar nisso na nossa edificação. O homem tem que saber amar e a mulher tem que saber ser submissa e tem que conquistar isso na oração, na interação com o Cristo, com Deus, né? Vamos dar mais um texto importante aí, em Gálatas 3, versículos 25 a 28. Gálatas 3, versículos 25 a 28. Vamos lá. Bom, ele estava falando sobre a lei e sobre a graça. E diz assim, depois que veio a fé, não dependemos de pedagogo. Pedagogo é como ele está chamando a lei. A lei serviu de pedagogo, serviu de mestre para os homens, né? Enquanto não tinha fé. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos sois um em Cristo Jesus. Então veja só, a mulher que é submissa está indo para Cristo e sendo como ele é. O homem que ama a mulher está indo para Cristo e sendo como ele é. E isso nos faz um em Cristo. Estão entendendo? Isso é fundamental para a gente saber como agir no nosso relacionamento matrimonial. Porque senão, não funciona. E começa a desfazer as famílias, a romper os elos, e se perdem os filhos,
E é o que o mundo está pregando e que o mundo está incentivando. Ao destruir essa habilidade da mulher, olha, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso. Vamos falar mais alguma coisinha. Por exemplo, Deus capacitou a mulher para viver nessa condição dentro do matrimônio, submissa ao homem. Capacitou, sabe o que ele deu? Por que a mulher é muito, mas muito mais sedutora que o homem? A sedução está na mulher. E por isso ela devia ser submissa, porque se libera isso, gera uma explosão de carnalidade no mundo, que é o que está acontecendo. A mulher vai, pela sua sedução, olha a propaganda, é tudo em cima da sedução da mulher. E eu não estou criticando a mulher por isso, a sedução é uma virtude que foi dada à mulher para ela tratar, na condição de submissão, ela poder ter como obter as coisas daquele que é o seu marido. Ela tem esse poder de convencimento, esse poder de convencimento está na mulher desde o dia do pecado, né? Mas é um poder de convencimento que pode ser usado para o lado certo. Temos exemplos disso na Escritura. Outro exemplo importante na Escritura sobre autoridade e submissão é o seguinte: Israel, a autoridade, todo o rei, era homem, né? Mas houve ocasiões em que Israel foi se distanciando de Deus a tal ponto que Deus levantou mulheres. Por quê? Porque Deus age assim, ele não muda a sua questão hierárquica, mas ele faz o seguinte: faltou o homem, então a responsabilidade fica para o próximo escalão, né? E isso pode acontecer hoje mesmo, nos nossos dias, tá? Porque o homem que deveria estar assumindo o protagonismo, de estar na frente, de levar o evangelho, pode estar aí bobeando, entrando nessa ilusão do mundo, e eventualmente Deus pode levantar mulheres agora. Paulo fala claramente que a mulher não devia ensinar o homem, mas isso é até o momento em que o homem está mantendo a sua posição, porque senão isso pode cair. E olha, toda vez que Deus usou esse método em Israel, de levantar mulheres, foram algumas vezes, quando Israel chegou a um nível de distanciamento de Deus muito grande. Um deles está, eu não vou abrir lá, porque já estamos com o tempo adiantado, mas vamos falar aqui, por exemplo, do livro dos Juízes, a passagem de Débora, não é para abrir, porque não tem os dados, os números do versículo, mas é só para você se localizar. No livro dos Juízes, foi um período em que Israel levantava juízes para julgar a nação, porque eles não tinham reis. Ele escolhia alguém que era ungido de Deus. Normalmente teve vários juízes, a maioria foram homens. Mas teve ocasião em que Deus levantou uma juíza, uma mulher, que foi Débora, né? Porque Israel estava subjugado, estava perdido, tinha distanciado da lei. E então Deus levantou uma mulher que via isso e que julgava os judeus lá de um lugar específico, né? E um dia essa mulher chamou um homem chamado Baraque para avisar que Deus estava dizendo para ele reunir os israelitas e se libertar do jugo que era do rei que dominava Israel, que era Císara, né? E reunir os judeus e ir contra ele, que ele ia vencer. Baraque, quando ouviu isso, falou: não, eu só vou se você for comigo. Olha só o que ela respondeu para ele: eu posso ir com você, mas a glória não vai ficar com você, vai ficar com uma mulher. Então, para vocês verem como isso pode acontecer, né? E realmente, na hora que Baraque levantou, ele lutou, ele conquistou, e o rei Císara fugiu, saiu fugindo, ele foi se esconder na casa de uma judia, de uma mulher lá daquela região, e pediu socorro a ela, e ela deu socorro. Enquanto ele dormia, ela cravou uma estaca na cabeça dele e o matou, e toda a glória foi para ela e não para aquele que era o de direito, né? Então vocês podem ver que Deus usa isso. Outro caso que nós vamos ver como a mulher pode usar a sedução da maneira correta, aconteceu com Judite, o livro de Judite. Se você ler, Israel perdido, sem saber, cercado pelo Holofernes, que era rei da Síria,
veio com toda uma ordem enorme, cercou e estava destinado à destruição. Israel cercado, sofrendo fome. De repente ele desperta numa mulher que era fiel, que era firme na lei, que seguia, e ela se dispôs a ir até Holofernes, como se estivesse se rendendo a ele, mas ela foi, revestiu-se de toda a beleza, toda a sedução, e chegou lá e começou a ter um contato com eles. A história você tem que ler, só estou dizendo. Essa sedução levou ela a estar sozinha com o rei, no momento que o rei estava feliz por estar sozinho com ela e embebedado pela festa que estava ocorrendo, e nesse momento ela destruiu o rei e ainda saiu de lá escondida, voltou para Israel, e aí então Israel se levantou todo e avançou contra eles, e porque o rei foi encontrado morto, eles ficaram sem direção e perderam a batalha. Foi uma destruição terrível, que veio pelas mãos de uma mulher que usou a sedução do jeito certo. Outro caso desse é Esther. Esther era filha de um judeu, estava lá Israel estava sob domínio da Pérsia e Média, né? E o rei era Assuero, e o rei começou a buscar mulheres com beleza para fazer parte do reino. E Esther atraiu o rei, ela chegou a ser rainha. E uma vez se levantou entre os persas um homem poderoso, né, que influenciava o rei, que queria destruir Israel. E a presença de Esther lá é que conseguiu reverter essa situação e destruir, então, esses que queriam acabar com o povo de Israel. Então, vocês veem que isso é ensinamento para nós. É ensinamento do seguinte: o homem e a mulher têm a sua posição, têm as suas virtudes e têm o seu modo de ser, cada um na sua condição. A mulher como um sexo mais fraco, fisicamente mais fraco, porém com uma sedução, com uma beleza especial. E o homem com a sua virtude da força e tal, com a sua autoridade, mas os dois devem estar debaixo do mandamento de Deus. O homem deve amar a mulher e a mulher deve ser submissa ao homem. É assim que é o matrimônio de Deus. E é assim que deve se cumprir a vontade de Deus na terra, em gerar os filhos e depois, então, os filhos para Deus. O estar em submissão é uma grande vitória para aqueles que... E isso vale tanto para a mulher como para o homem, em toda a situação em relação à autoridade. Queria, então, terminar aqui a nossa reunião de hoje com esse assunto. É um assunto grande, poderíamos falar muito sobre isso, mas é um alerta que fica aqui. Nós precisamos trabalhar sobre isso nas nossas orações de edificação. Tanto quanto não ir na condição do mundo, no senhorio do mundo, como também não ir na onda de igualdade, onde não é igual, o homem não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem. Ao Deus Todo-Poderoso nós louvamos e bendizemos. Estamos aqui, Senhor, porque nos deste estas palavras para proclamá-las. Que essa palavra, Senhor, chegue àqueles que a recebem e cumpra o seu propósito. Abra, Senhor, esta atenção para que possamos resistir ao mal e prevalecer neste mundo, Senhor, contra tudo aquilo que nos afasta de Ti. Guarda-nos nessa presença, ó Deus, na força do Teu Espírito, e ajuda-nos a dar toda a atenção àquilo que vem de Ti. Em Cristo Jesus. Amém.